Vivemos em um mundo tecnológico. Como podemos usar isso a favor da sociedade? É isso que o professor Fábio Pando conta pra gente no Alesp Conecta de hoje. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo ao Alesp Conecta para a gente falar de inovação na administração pública. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Julie. Obrigado à Rede Alesp por estar me recebendo no programa Alesp Conecta. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema que eu dedico a minha vida, né? Que é inovação. E então já te faço a primeira pergunta. Como é que a gente pode usar essa tecnologia? Ela pode influenciar nos serviços públicos? Olha, a tecnologia hoje ela influencia não só os serviços públicos, né? Qualquer serviço. Eu sou de uma geração que viveu um mundo analógico, né? Então você não tinha nada de digital, não existia internet, ninguém tinha celular, telefone fixo era uma dificuldade para ter, demorava 2 anos no plano de expansão, né? E a gente vivia, não é? Sim. Hoje em dia eu fico pensando, você pega essa geração nova e tira todos os meios digitais, eu não sei o que vai acontecer. Não sabe viver. Não sabe viver. Então eu falo que nós somos de uma geração, assim, que tem um pé no analógico, um pé no digital. E foi impressionante a mudança dos últimos, vamos pegar assim, 15 anos. Em uma única geração, a mudança que aconteceu no mundo. Então, tudo que acontece, e estamos no começo, né? Quem está estudando isso mais próximo sempre menciona isso, o impacto que a digitalização está trazendo no mundo. Então, não é só para a vida, para a administração pública, né? As empresas estão aprendendo a lidar com isso. Nós, né, consumidores, cidadãos, estamos aprendendo a lidar. Cada vez você vê um aplicativo novo, uma possibilidade nova. Muda muito rápido. Muda muito rápido. E aí é uma coisa que, de novo, falando da minha geração, que a gente teve que aprender também a lidar com essas mudanças rápidas. Porque uma pessoa que tem pouco tempo, né, que nasceu há pouco tempo, ela já nasceu num mundo que as coisas mudam rápido. E nós tivemos que nos adaptar a isso, né? E aí vem o outro lado também, né? Que tudo aquilo que é um pouco mais lento, essa geração nova tem dificuldade em lidar também. Não tem paciência. Ou geração sem paciência. Por quê? Porque a vida deles é tudo tão rápido. Aí quando você fala assim, olha, você precisa focar, aprofundar aqui, cara, minha vida não é assim, né? E aí você vê também alguns problemas acontecendo, que na vida pessoal tudo é muito rápido, aí uma pessoa começa a trabalhar numa empresa que os processos são mais lentos, você requer uma discussão maior, ele não tem paciência para ficar naquele meio. Não tem, E as empresas estão procurando também, bom, como é que a gente acelera esse fluxo aqui? As empresas, as instituições, né? Estão aprendendo a lidar. Então, hoje, todos nós viramos alunos, aprendizes, porque a tecnologia... E é aquele aprendizado diário que a gente está falando. Como as coisas mudam rápido, a gente vai entendendo dia a dia como funciona. Se vira. Eu sou de uma época que a gente fazia curso de informática, imagina. Gente, olha, eu ainda sou da época do disquete. O meu primeiro computador é aquele computador gigantesco, com disquete, entregar... Sim, mas você é da época do disquete pequenininho. Eu sou da época do disquete maior. Essa parte eu não peguei. Chamava flop, era todo molenga assim, né? Essa parte eu não peguei. E antes disso tinha cartão perfurado. Olha, é muita coisa. Rivalidade, professor. Rivalidade, exatamente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte da história. Mas, não é idade não, eu vi tudo no Google isso, viu? Tudo no Google, até porque a gente pode jogar também no YouTube, descobre tudo, não tem problema. Exatamente. Mas eu imagino que as empresas, com esses avanços tecnológicos, conseguem se adequar muito mais rápido que empresas públicas, ou no sentido, a administração pública, tá... Não que isso seja negativo, mas pelo processo mesmo, está um patamar antes. Precisa de mais tempo para se adequar no serviço público. Hoje, falando de Brasil, de São Paulo, em que momento esse uso de tecnologia, essa inovação está no serviço público? Olha, se você pega, assim, pegar alguns serviços públicos que estão mais próximos das pessoas, né? Se você pega, por exemplo, um serviço que para mim é exemplo, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é o Poupa Tempo, né? Poupa Tempo é uma coisa que você vai lá, que as pessoas falam, nossa, nem parece o Brasil, né? Porque o negócio funciona, é rápido. Flui. Os atendentes são educados, o negócio é bom. E o que está por trás daquilo? Tecnologia, né? Então você agenda pela internet, você vai lá no horário, atendido no horário, você passa lá 5 minutos, você resolveu a sua vida. Então tudo isso graças a quê? Graças a toda a tecnologia que tem por trás. É lógico que tem um trabalho grande de organização, de fluxo, até chegar de processo, até chegar lá.
lá. nesse né? atendimento. Exatamente, mas a tecnologia que possibilita nós, seja as empresas ou instituições, a escalar muita coisa. O que que é o escalar? É você conseguir fazer coisas que antes você precisaria de um exército fazendo. Uhum. E agora a tecnologia você consegue fazer coisas que antes era impensável, né? Qualquer cidadão hoje ele produz um vídeo, ele é produtor de conteúdo, ele faz conteúdo. Você entra no YouTube, aí você tem os YouTubers, né? Sim. Então, veja só, colocando em xeque os meios de comunicação, tá certo? As empresas que a gente imagina que, puxa vida, tô uma empresa grande, uma multinacional, que está atuando em determinado mercado, a gente imagina e fala, os caras sabem tudo. Eles também estão sofrendo. Por quê? Porque tem coisas que estão acontecendo no mundo hoje que a humanidade nunca passou. Nós estamos numa mudança de era significativa, assim como foi a mudança da era do mundo da agricultura para o mundo industrial, né? Porque antes era só a agricultura que movimentava o mundo. Com a Revolução Industrial, Industrial. começaram a aparecer as fábricas e ninguém sabia como Como trabalhar. funcionar, o que fazer, né? É a mesma Organizar. coisa, você tinha que Então se agora nós organizar. estamos passando desse mundo industrial para o mundo dos dados, do mundo do conhecimento. Isso é uma coisa muito nova. E de conhecimento compartilhado, né? Então, veja só, antigamente você tinha um produto, um serviço, você tinha que vender, né? E aí que você ganhava. Agora a gente usa muita coisa, Google, Waze, quanto a gente paga por isso? Nada. Zero. Zero. Por quê? Porque nós estamos fornecendo os nossos dados para eles, né? Tem uma frase interessante que fala, quando você não paga nada pelo produto, você é o produto. Né? Você está dando Nós somos os informação. experimentos também, né? Acaba Sim, sendo isso, não sim, tem sim. jeito. E aí você vê uma mudança de paradigmas gigantesco acontecendo. Então, todos, né, no mundo, não importa a situação que a pessoa se encontre, o negócio dela está em xeque, o emprego dela está em xeque, né? Está todo mundo em xeque. Porque você veja também a situação das universidades. Eu sou professor, né? Há 30 anos que eu ministro. Então, você tem modelos de educação. Hoje, você entra na internet e você faz cursos online do MIT, de Harvard, de graça. Isso coloca em xeque muita coisa. As universidades, que são instituições desde da era medieval, né, que estavam sempre à frente da humanidade, a tecnologia hoje está muito mais à frente do que qualquer curso que você faça. Por quê? Porque um curso estruturado, você tem que estruturar o curso, ir no MEC, tem que avaliar, não sei o que, isso leva tempo. Quando o curso é aprovado e é ministrado, a tecnologia já andou muito. Então, a tecnologia ela é agnóstica, ela simplesmente vai produzindo, vai trazendo coisas. E, então, as empresas estão tendo que rever seus modelos Sim. de negócio. As pessoas estão tendo que lidar com coisas novas que nunca lidaram. Né? E aí, quando você fala aqui de legisladores, como é que você vai legislar, né? Vai criar uma Com lei essas... para algo que ninguém está entendendo ainda. E Sabe? que muda E que muda todo toda o dia, hora. porque você pode fazer uma lei para determinada coisa, mas daqui um mês, uma semana, Mudou outra. tudo. Mudou tudo. As empresas que estão dedicadas à tecnologia, que fazem isso o dia inteiro, nem eles sabem direito. Eles têm uma ideia. Então, investe numa coisa, investe em outra. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Né? Há assim, alguns anos atrás, teve uma empresa que comprou. Não sei se vocês recordam, quem está ouvindo e vendo a gente, você fazia uma viagem para o exterior, você alugava um carro e tinha aquele GPS, né? Que chamava, sei lá o nome dele, TomTom, uma coisa assim. É uma empresa que foi vendida por bilhões de dólares. Então o cara comprou falando assim, puxa, esse negócio é bom. Na sequência apareceu um negócio chamado Waze, que não usa aparelhinho nenhum, usa o nosso celular. Nosso celular. Ou seja, aquele investimento que ele fez virou pó. Porque hoje você não precisa alugar um GPS, você tem no carro. Você tem no carro, você tem no seu celular. Entendi. E funciona em todo mundo, né? Que Não funciona é só num exato, lugar específico. Exato, funciona em todo né? mundo. Então você veja que a tecnologia, ela está aqui e fala, pô, isso aqui é bom, funciona. Amanhã não tem mais nada. Amanhã aparece outra coisa. Então, como é que você vai criar uma lei? Que a lei tem que ser, quando é discutida e aprovada, tem que ser perene, tá certo? Sim, No ela tem que meio, seguir valendo aquilo. Pois é, no meio de uma tecnologia que muda toda hora e você precisa ter conhecimento profundo. Então, os legisladores estão também numa situação complicada. Ainda estão conhecendo Então, como funciona a prática. Por isso que eu disse que, talvez, para essa questão de administração pública e tudo mais, ainda precise de
melhores conhecimentos. Sim. Né? Mas Ou pessoas que, não sei se a palavra não é capacitada, porque senão parece que quem já está aqui não é. Mas não é assim. Sim, não. Mas que tenham esse compromisso diário de entender o que é novo, ou Agora, o que está diferente. Olha o desafio não para aí. Porque diferentemente, por exemplo, de um médico ou de um advogado, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica na sua profissão. Sim. Porque a experiência, não sei o quê, porque o conhecimento, ele não muda, você vai adquirindo experiências. Quando você vai em tecnologia, é exatamente ao contrário. Quanto mais tempo passa, pior fica o conhecimento dele. Que loucura Porque isso. ele tem. Então é um descasamento de competências gigantesco. Então ele tem que ficar acompanhando num ritmo insano tudo o que está acontecendo. Porque hoje ele conhece muito de tal ferramenta, tal conhecimento. Amanhã já Mas é outra amanhã coisa. já é outra. Então, veja a seguinte situação: como é que alguma pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que está aqui no judiciário, vai legislar algo sobre algo que ele nem conhece, nem se relaciona. Quem se relaciona são os filhos deles. Então você pega muitos aplicativos, tinha um que era muito engraçado, e tem ainda, chamado Snapchat, que Snapchat. Eu baixei uma época, depois Então, desisti. eu abro ele, eu dou na mão de qualquer adulto e falo assim, interaja com ele. Não. Ele não consegue. Não. Agora, dou para um menino de 10 anos. Vixe, faz coisa que você nem imagina. Você nem imagina. Então, assim, eu vou ter que legislar sobre algo que eu sequer compreendo. E mais, agora você fala, pô, Snapchat já tá ultrapassado, porque o Instagram já absorveu coisas dele, o Facebook. Então, é uma mudança muito rápida e o que impacta as nossas vidas diariamente. É que a gente vai se acostumando, né? Mas se você pega 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia Facebook. Não existia Instagram. Disso. Google e vamos combinar começando. que a gente vivia também sem WhatsApp. Claro. A gente vivia muito bem. Não tinha WhatsApp. Hoje se dá um bug. Não, o WhatsApp parou de funcionar no dia. Que desespero, as pessoas ficam desesperadas. Parece que não pode pegar o celular e ligar, né? E falar, oi, não, tudo bem imagina, com você? Você usa o celular hoje para tudo, menos para falar, Menos né? para falar. Você quer ver um exemplo? Quem é que deixa recado na caixa postal do celular? Ninguém. E quando você recebe e que deixa... E aí você fala, gente, mas... Como assim que você deixou recado na caixa postal? Para você ver que até as empresas, elas cobram para você entrar na caixa postal, porque eu acho que justamente ninguém entra, então vamos cobrar quem entrar, E aí você né? veja quem está no negócio de telecomunicações, né? As empresas telecom. Fala, caramba, estão usando a minha rede, né? A rede digital, que não sei o quê, para se comunicar e não estão me pagando. É o WhatsApp, né? Sim, então é voz, imagem sobre IP, não sei o quê, e não está pagando. Então veja só a mudança de paradigma, né? Por exemplo, quer ver outra coisa? Acho que isso é o mais importante, né? Você tem que pensar, né? Você falou, né? Eu sou da era do analógico e tudo mais. Mas você pode usar como referência para algumas coisas, mas você tem que esquecer o analógico, você tem que pensar só como tecnológico. Então, mas olha que interessante. Isso que você falou é importante, mas eu quero voltar nisso, mas antes quero dar um exemplo. Quando houve o processo de privatização do sistema Telebrás, logo assim que privatizou, eu, por acaso, fui trabalhar numa operadora de telecom, porque as operadoras, eu sou uma pessoa formada na área de marketing, né, administração e marketing, e as operadoras não tinham pessoas profissionais desenvolvidos nesta área. Então, eu fui lá trabalhar. E eu me lembro que uma das discussões no processo de privatização, né, do sistema Telebrás, uma das contrapartidas das empresas que compraram as empresas estatais, era ter um telefone público a cada 300 metros. Tinha que ter o chamado orelhão. Meta. Orelhão. Então, essa era a lei que não sei. E o orelhão hoje, gente? E estou falando, sabe que ano foi esse? Ano 89, 2000. 19 anos depois, ou 10, né? Agora, né? 20 anos. O que é um orelhão? Imagina, dá um cartãozinho para criança, para adolescente, já não sabe o que é. Se der a moedinha, então, a fichinha também não sabe o que é. Imagina. Nem de fliperama sabe o que é, imagina então, imagina disso. Assim, em 20 anos, olha o que mudou, que a gente desacostuma. Então, existia uma legislação, precisa ter telefone público, que era a universalização do sistema Telebrás. Olha hoje. Né? É muita coisa que muda. Que muda muito rápido. E a gente vai falar mais dessas mudanças no próximo bloco, porque a gente já terminou o nosso primeiro. Como as mudanças tecnológicas no mundo influenciam no dia a dia das pessoas. Foi isso que o Fábio Pando, professor da ESPM, nos contou.
Neste segundo bloco do Alesp Conecta, vamos entender quais as influências da época analógica na atual, tão digital. A gente contou muito como a tecnologia mudou ao longo dessas últimas décadas, o quanto ela influencia no nosso dia a dia, trazendo para o legislativo, para o executivo, para onde a gente está. A tecnologia, o uso do celular para melhorar a rapidez do serviço, de resposta no serviço, é só para tirar o papel da frente? Porque todo mundo fala em serviço público, lembra de papel, É isso. né? É isso. Papel e carimbo. Papel e carimbo. É para tirar um pouquinho desse estigma do serviço público? Eu acho que a inovação, ela tem algumas características, né? Então, quando você fala inovação, as pessoas acham que é alguma coisa da NASA, vou fazer um novo Google. Que é uma coisa muito um novo louca. Facebook. Você pode falar de inovação sem usar tecnologia nenhuma. Aliás, se você fizer uma inovação no papel, o papel é uma tecnologia, tá certo? Então, quando a gente fala assim, inovação só funciona no meio digital, não é verdade. Não é verdade, tá certo? Ótimo isso. Nós estamos aqui num ambiente onde tem muita tecnologia e as pessoas estão ouvindo esse programa num dos meios mais antigos que existe, rádio. É o rádio. E o rádio é uma tecnologia. Sim. Que, aliás, sempre falam que o rádio vai acabar, assim como o Nada, livro ele físico. vai se reinventar. É só lógico. como está se reinventando. A gente aparece na TV agora. Então, olha só que chique, não é verdade? Não é? Então ele tem que ter imitar bem, não pode ter ruguinha. Não, que é não por sei isso que a o gente tem que quê, estar não é verdade? maquiado Tem e que estar maquiado tal, e tal. aquela Pois coisa. é. Então você vai se reinventando, assim como as livrarias, né? Livro físico vai acabar, aí vai ser os leitores digitais. Eu, particularmente. Eu não consigo, nem eu gosto do livrinho na mão. Eu também. Eu adoro tecnologia. Apesar que eu adoro anotar no livro Eu também então, rabisco, viu? marco, O povo analógico, né? Antes que eu saia do microfone aqui. Já ia falar. Então, mas aí você vê que interessante, né? A tecnologia, ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Você faz tecnologia para algo. Se as pessoas, se as empresas, ou até um legislador não sabe para que serve a tecnologia, você, bom, mas a tecnologia serve para, ou a inovação, para quê? A inovação é a mesma coisa. Ela tem que estar a serviço de algo. Né? Então, trazendo aqui para o mundo, né, da administração pública, a tecnologia pode ser uma grande aliada, né, no setor público para cruzamento de informações. Veja só, quanta informação que tem qualquer forma de governo, não importa a esfera que ele esteja, municipal, estadual, federal. Então, uma quantidade de dados sobre o que está acontecendo, ele pode fazer cruzamentos para melhorar a arrecadação, para diminuir inadimplentes, para fazer cruzamentos de informações. Você pega a Receita Federal, que está mais usando o que é? Tecnologia de dados, né? Então, ela está trabalhando com a tecnologia, com a inovação, para melhorar os seus resultados. Então, sempre tem alguma coisa a mais, né? Quando a gente fala de tecnologia para o cidadão, eu acho que assim, a tecnologia e a inovação, ela vem, né, ao encontro daquela necessidade de tornar a vida das pessoas mais simples, né? E é como as empresas, né? Então, você tem um produto, um serviço, a pessoa não quer ficar demorando para comprar, não quer ficar discutindo, ela quer fazer as coisas muito fáceis. E muito rápido, porque a nossa vida é mais rápida hoje em dia, então ninguém quer perder lá 2, 3 horas numa fila para entregar um monte de papel. Não, esse aqui é um exemplo. Você tem assim, vamos imaginar um banco, não importa qual, seja público, seja privado, um banco que tem um app. Né, um aplicativo que você vai lá fazer suas transações bancárias. Esse app, o cliente fala, pô, mas é muito complicado usar. Aí o banco fala, bom, mas dentre todos os bancos, o meu é mais simples. Mais fácil. Só que o cidadão fala assim, pera lá, mas em relação ao aplicativo do sei lá qual, que não tem nada a ver com banco, de um táxi, por exemplo, ele é mais fácil. Mas ele fala assim, bom, mas não deve ver o táxi com banco. Em termos de negócio, não tem, mas em termos de experiência, tem. Então, a partir do momento que nós, pessoas físicas, cidadãos, temos contato com algo que é mais simples e mais fácil, aquilo se torna referência para a gente. Não importa e que venha outro. Mesmo sendo no seu celular vários aplicativos, você sempre vai achar um aplicativo melhor que o outro. Sim. E mais, a gente absorve rápido isso. Um dia eu estava pedindo um táxi, né, no aplicativo. Aí, não sei o que tal, o táxi, o aplicativo mostrava lá, melhor ponto de embarque. Era, assim, 15 metros do meu apartamento, né, da rua.
Eu falei, não, eu não quero ele lá, eu quero quero na ele minha aqui. porta. É. Eu tinha que dar, sei lá, 20 passos para chegar no carro. Mas olha o grau de loucura. Era só Não 20 não é? passos. E antes, como é que era que a gente pegava táxi? Ah, mas a gente ia lá. Ia na E se o cara rua. passava o lugar errado, você saía correndo. Saía correndo, ou Lógico. ligava para as cooperativas de táxi. Por que Olha ele só, não passou demorando tanto, não sei demorando quanto tanto aquela tempo? burocracia. Então, eu acho que existe alguma coisa que será eterna, né? A tecnologia está aqui para servir as pessoas. Tá. Então, para mim, assim, um legislador que vai ter que trabalhar com isso tem que pensar nisso, Tá. né? Como é que a gente faz para tornar a vida das pessoas na relação com a gestão pública sem atrito? Uma coisa mais simples, você faz no celular, porque é isso que está caminhando, né? E engraçado que a gente está falando de a tecnologia para é um meio de alguma coisa, né? E a gente tem aqui no Palácio 9 de Julho novos deputados Sim, novos, verdade. né? Com uma idade ali nos seus 28, 30 e poucos anos. E um deles, o Sérgio Vitor, do Partido Novo, criou lá em São José dos Campos, que é a região dele, um hub legislativo, que não é nada mais do que um escritório, que a gente chamava antigamente de escritório político, mas que várias empresas podem usar o espaço para se relacionarem. Então, assim, e eles têm uma propriedade lá, enfim, das startups, de ajudar a população nos serviços públicos. Então, assim, tem gente do gabinete que vai lá, então você não sabe mexer, pedir o seu horário no poupa-tempo, alguma coisa, vem cá que a gente se ajuda. Então, assim, você vê que você já tira aquela ideia do escritório político fechadinho, com agenda, que horas que eu vou atender não sei E quem. você vê, se aproximando da coloca. população. É. Então, posso te ajudar, vem aqui. Porque quando a gente fala muito de inovação, tecnologia, celular, nós estamos falando com uma massa que não é tão grande de pessoas assim. Se você pega o Brasil ele inteiro, assim, grande parte da população tem dificuldade para lidar com essas coisas, A né? gente está falando aqui de grandes cidades que todo mundo Grandes é cidades, tudo bem, tecnológico, né? exatamente. Mas você pega interior do interior Pois de alguns lugares no Brasil Como é que não. faz? E mais, a tecnologia e a implementação dela, ela, entre aspas, ela é muito cruel. Porque ela não pergunta se as pessoas sabem. Simplesmente se implementa. É isso que eu ia né? falar. Então, você vai hoje lidar com um banco... Ou você está no mundo ou você não está mais, né? Aí você vê aquele senhor na fila do caixa eletrônico, tendo dificuldade, a fila da trás já está bufando, que ele está demorando, coitado. Ele tem que aprender aquilo lá. E não é fácil. Não é fácil, dependendo da idade, não é fácil, não, Não. gente. Não é assim, papum foi, não. Não dá, até porque antigamente você tinha assim, uma tela com algumas opções. Saque, extrato e pagamento de conta. Agora você tem 8, 10 Você telas. tem para desbloquear não sei o que, isso, Então, aquilo, fora token, isso, né? Aquele Token. bendito token, né? Você vê qual que é o número do token, Isso. não sei o que. Aí você recebe um código via SMS, você tem que pôr o código E como também. é que você faz isso com o senhorzinho, né? Alguém, né, gente, que geralmente precisa ir para provar que está vivo? Então, Então você vê a questão aí de, antigamente você tinha uma pessoa que era excluída, que são ainda são, mas assim, analfabetos funcionais. Agora existem analfabetos digitais. Coitado, ele não consegue interagir com o banco porque ele tem que saber operar o celular. O celular tem que ser um smartphone. E não necessariamente em alguns lugares do Brasil a gente vai achar um smartphone. Então. Com acesso rápido à internet, beleza? Ou Wi-Fi, alguma coisa do gênero. E simplesmente assim, as empresas vão colocando a tecnologia. E aí as pessoas têm que se adaptar, tá? Não tem jeito. Então o que eu vejo é que ninguém se nega a lidar com a tecnologia, né? As pessoas, não, tudo bem, eu vou lidar com a tecnologia, assim, o varejo está me obrigando a usar tecnologia, os bancos estão me obrigando, né? As lojas... Eles vão te jogando para aquilo, independente se você gosta ou não, você vai ter que usar. Isso. Então, o que você vê é que as pessoas não se negam a ir, mas sozinhos têm dificuldade. Você precisa ter Eles falam, poxa, norte, vem né? junto, me ajuda. É muito comum, né? O pai ou a mãe pedir ajuda para o filho para lidar com a tecnologia, né? Porque eles não estão... A vida deles é outra coisa. Sim. A vida de uma geração nova é puramente tecnologia. Se você vê um adolescente, né, em qualquer lugar, se você acompanhar o braço dele, você vai chegar no celular. Você vai chegar... É verdade. É impossível você ver um adolescente sem celular na mão. Impossível. Por quê? Porque a vida dele está lá, né? É diferente. E não adianta a gente falar, nossa, que absurdo. Não, é a questão do se adequar.
Ele não pode ficar ali às 24 horas do dia. É claro, evidente, você Mas tem que, né? ele nasceu nesse Nasceu, momento. Isso. Né? Nasceu A nesse gente momento. brinca que os bebezinhos, as crianças, já mexem assim, Pega a né? fotografia e passa o e quer dedo pra passar, cima. né? O meu filho, que tem 5 anos, Ah. uma vez, não tão bebezinho, mas enfim, via que a Uhum. gente mexia no celular assim. Sim, Uma vez abriu o computador para escrever um texto, eu ainda estava com ele em casa, sim. ele já pôs Claro. o dedo na tela, Claro. achando que o negócio Porque na ia... cabeça dele vai... O meu computador não tem Não computadores tem que o touch. você pode Isso. fazer isso, mas o meu não tem. É. E ele fala, por que não tá funcionando aqui? Praticamente isso, Então, né? você vê, são É mudanças muito de doido. modelos mentais. E a inovação... Modelos mentais, Modelos é. mentais. A inovação é muito isso. Eu falo isso muito dentro das empresas ou nas aulas que eu ministro. A inovação, fundamentalmente, é uma mudança de modelo mental. Você tem que mudar o seu modelo mental. Né? Então, quando os pais falam, essa molecada não sai do celular. Ué, mas por que eu vou sair? Se É outro onde- modelo mental. É outro modelo, é. É outra coisa. Você precisa se adaptar. Por quê? Porque o seu cliente ou o cidadão está vivendo nisso. E não adianta você querer voltar para trás. E os seus Não futuros vai. clientes, que são esses jovens, esses adolescentes, estão nesse meio, Estão né? nesse meio. Não adianta, que nem a gente brinca, fala assim, a internet é terra de ninguém, Uhum. rede social... Tá... Sim, qual a Mas você está solução? inserido no... Você Vai tá acabar inserido. com a internet? Não dá, Não dá, impossível. né? Então você tem Pro bem que e pro usar mal. isso... Você tem que usar como um auxílio, Sim, né? Para sim. chegar onde você quer, Claro. ao seu cliente, É. à sociedade, o que for, Sim, né? sim, e ainda Não bem que jeito. tem. Eu sou da época que para estudar tinha que ler a Barça, né? A Ai, olha, enciclopédia Barça. nossa, o que eu fiz de trabalho com Mirador, Barça. ir na biblioteca pública. Ir na Fui muito em biblioteca. biblioteca pública de ônibus. Papel ao maço, Papel ao maço. escrever. O trabalho fazendo papel ao maço. Viu? Começou a ter... analógica também. Tem grande parte do público que está nos ouvindo falando, o que esses caras estão... Que língua que eles estão falando? Não entenderam Papel nada. ao maço. Ao né? maço, gente. Vai... Não, Não, o problema não é que fala. não tem papelaria também. Papelaria, Quase, é difícil achar papelaria mesmo, né? Eu ia falar, vai na papelaria que você acha papel ao maço. Aham, tá bom, acho duro achar papelaria. Pois é, né? você vai fazer o que com papel ao maço? Isso é o fim. Você sabe que quando eu dou as provas na faculdade, os alunos saem entregando, eles falam assim para mim, é muito comum, nossa, professor, fazia tempo que eu não escrevia tanto. É claro, não escreve Não mais. escreve mais. Não escreve. E letra cursiva. Letra cursiva. Então, são coisas que vão mudando. Vou te falar que essa coisa da gente ficar um pouquinho no passado, eu adorei quando o meu filho recebeu o livrinho dele de caligrafia. Uhum, Porque ele tá na primeira série. sim. Porque é uma coisa assim, eles já estão tão acostumados a pegar no Google. Google, o que é isso? Não sei o que, não sei o que lá. Né? Porque agora vai ter que aprender bonitinho. Ele olhou para aquilo com uma cara assim de ponto de interrogação. O que eu falei? Mas você aprender as letrinhas bonitinho. Ele ficou me olhando assim. Eu falei, é isso, filho. Agora, você que tocou num aspecto que eu gostaria de trazer aqui, que é uma coisa interessante, que é a diferença entre o digital e o analógico. Uhum. Né? O digital, ele veio aqui para tornar as coisas mais práticas. Não significa que ele veio para tornar nossas vidas melhores. Vamos separar as coisas. Praticidade é uma Praticidade. Porque assim, ninguém vive sem celular, certo? Certo. Mas todo mundo reclama do celular. Muito. Muito. Então, veja só. Isso é o pior. Antigamente, né, quando eu comecei minha carreira, eu saía do escritório sexta-feira, voltava segunda. Uhum. Entre sexta e segunda, ninguém me encontrava e Não. vice-versa. Você não... Tinha que acontecer uma coisa muito grave para o teu chefe te ligar. Sim. E agora? Agora você tem com os benditos grupos de WhatsApp. trabalho. Você trabalha... A não ser quando você está dormindo, fora isso, a gente está trabalhando. E qualquer pessoa. E fatalmente, quando você acorda, você vai olhar o celular para ver se alguém mandou mensagem no grupo. É a primeira coisa que você faz, né? É. Acorda, abre os olhos, lava o rosto, vai no banheiro, celular. Celular. Para ver se tem alguma coisa por trás que você perdeu. Isso causa uma ansiedade gigantesca. É Gigantesca. horrível. Né? Uhum. Então você tem uma geração mais conectada, mais plugada, tá? E mais ansiosa. Né? Mais ansiosa, porque não tem um momento de introspecção, de olhar para dentro. A gente está sempre olhando para fora. E a gente trouxe aqui na Lesp Conecta justamente um tema desse, da questão de tecnologia, ansiedade. Isso, ó. E Eu acho olha- que, ó, uma das coisas que eu acho que um administrador público deve fazer, não só acompanhar a tecnologia e tal, mas acompanhar os impactos que a tecnologia está trazendo na saúde. Uhum. Porque está trazendo, gente, está trazendo sim. Esse negócio está sempre conectado, sempre não sei o quê. Você não desliga, né? Não desliga, nosso cérebro não foi feito para isso. Eu sou um adepto da tecnologia, uso, é super legal,
Mas tem um outro lado. Mas e você esse pode outro virar lado é refém, nefasto. né? O Você refém daquilo, né? E você vê, né? Qual que é a doença do século XXI? É depressão e ansiedade. Que uma tem a correlação Correlação da com a outra. outra. Mas, enfim. E aqui a gente poderia ter assunto para 20 programas. E aí eu vou falar para ti, Fábio, que a gente já está terminando o programa. Eu só queria falar uma coisinha. Eu Sim. falei do lado da tecnologia. Tem outro que é o lado analógico. Uhum. Analógico é tudo que não tem a ver com tecnologia. Sim. Então, se é ruim, não é ruim. Sabe por quê? Porque o analógico, ele remete a gente a sentimentos. Quando você viu o caderninho do seu filho, Sim. vem um sentimento positivo. Por exemplo, verdade. eu tenho amigos que fazem aniversário, vem mensagem no Facebook, não sei o quê. Eu não mando mensagem, eu ligo. E eles tomam um susto, então, não assim, toma? Pô, você está me ligando. Verdade. Assim, você, o analógico, né? É você estar disposto, é você estar próximo ao ser humano. Uhum. E isso, no mundo digital, causa uma diferença muito grande. Então, o Sem físico, o dúvida. digital, a brincadeira próxima das crianças, recortar, colar, isso é humano. A gente não pode perder a importância do analógico. Os dois devem conviver. Sensacional. E já que você falou, Fábio, que dava para a gente conversar para mais uns 20, 30 programas, já está convidadíssimo para voltar durante o ano de 2020 aqui. Com prazer. Para a gente falar sobre isso. E por que não a gente faz uma série de tecnologia aqui na Alesp Conecta? Não, com prazer. E aí vem você, vem mais convidados, quem você indicar? É um assunto que acho que também a administração pública deve promover, né? É a discussão, a conversa, porque ninguém sabe as respostas. Não. Eu não sei, eu também estou aprendendo, eu também estou discutindo. Eu acho que a gente está no momento de fazer boas perguntas, não de obter respostas, porque ninguém tem. Então, inovar é isso também, fazer boas perguntas, né? Claro. Então, assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente pode chegar a alguns caminhos, porque é muito complexo. Sozinho não vai. Obrigada pela aula de hoje aqui no Alesp Conecta. O Alesp Conecta terminou na TV, mas não nas plataformas digitais da Rede Alesp. No YouTube, você pode rever este e os outros programas. Até mais!